Boa noite, pessoal. Estamos aqui para o nosso segundo encontro do Clube de Leitura. A gente teve uma primeira reunião em agosto, né? Em que a gente teve o privilégio de contar com o autor do próprio livro, o professor Sandro Desan. E como a gente havia acertado na última reunião, a gente vai ter também agora não só as discussões em relação ao conteúdo do livro, né? Mas também as discussões intermediadas por colegas alunos, ou seja, com a ideia de promover a maior participação de vocês e tudo, né? Então, quem quiser abrir a câmera e participar, até para a gente ter mais congregação, também é ótimo, sem problema algum, fiquem à vontade. Se não se sentirem à vontade, também não tem problema, são bem-vindos de toda sorte, mas a gente fica mais feliz quando vê o rostinho de vocês aqui participando, né? Aí o Enzo já abriu a câmera também, e hoje, então, a gente cuida da introdução do livro, do capítulo primeiro do livro e do capítulo segundo. Na próxima aula, no próximo encontro, o cacuete de professor, na próximo encontro, bem-vinda, professora Cássia, tudo bem? A Bem, gente obrigada, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? A gente já teria a possibilidade de começar a avançar naquilo que é o coração do livro, né? Porque qual que é a proposta do livro? É apresentar uma teoria unitária do direito público sancionador. Eu até falei que dá para fazer uma brincadeira que a gente pegou um livro errado, né? Porque o Clube de Leitura é de Direito Administrativo, mas ele é um livro de teoria do direito, na verdade, se a gente for ver bem, né? Mais do que um livro de direito administrativo em si, ele é um livro de teoria do direito, bastante problematizado com as questões de teoria do direito. Então, eu queria de vocês, se não melhor se fosse hoje mesmo, que a gente tivesse a possibilidade de já ter pessoas que se voluntariem para serem os relatores. O papel do relator é um papel muito simples, muito tranquilo. É apresentar aquele trecho do livro de uma maneira bem simples e bem tranquila, e que a gente tem, então, essa possibilidade de introduzir a discussão a partir disso e dos problemas que esse relator aponta, né? Então, essa que seria mais ou menos a nossa ideia, né? Tranquilo? Já temos voluntários ou teremos voluntários até o final da noite para o nosso segundo encontro? E vejam só, vai ter o privilégio de tratar dessa primeira parte do capítulo 3. O capítulo 3 é tão longo que na divisão dos capítulos eu optei por até fazer o quê? Por dividir em duas apresentações, né? É o maior capítulo do livro, realmente o coração, onde ele tenta apresentar essa teoria unitária do direito público sancionador. Então, se tiver voluntários, pode se apresentar aqui, pode se apresentar lá no chat, que a gente vai ficar bastante satisfeito. E o que eu digo sempre para os meus alunos, olha, o direito hoje, mais do que nunca, ele é uma perspectiva de você ter a oportunidade de transmitir bem ideias. Então, vocês têm que aproveitar as oportunidades que vocês têm dentro da faculdade para apresentar, para exercitar isso que é fazer essas apresentações, que é dialogar, apresentar ideias com começo, meio e fim, de forma articulada. Ninguém nasce bom tribuno, todo mundo tem que ir aprendendo, buscando os trejeitos, as manhas e artimanhas em relação a isso. Então, não percam, não só aqui no Clube de Leitura, como em qualquer outra oportunidade que vocês tenham durante o curso de graduação, para ter essa possibilidade de melhor desenvolver a capacidade de se apresentar em público. Até mesmo advogados de consultoria são cada vez mais demandados para apresentar as suas ideias perante grupos que vão ali, como o direito hoje é muito opinável, não basta você apresentar uma solução jurídica para o seu cliente, você tem que persuadi-lo de que aquela é melhor, e inclusive apontar os riscos envolvidos em uma tomada de decisão ou em outra tomada de decisão. Então, é por isso que eu chamo a vocês e que é muito importante hoje saber se comunicar no âmbito do direito, certo?
Então, fiquem à vontade para se escalarem aí, para serem relatores e curtirem como hoje o nosso colega Enzo deve curtir aí essa possibilidade de apresentar. Tá bem? Bem-vindo aí, Alexandre, bom dia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Flávio, boa noite aos demais colegas. A professora Vládia, infelizmente, não vai conseguir hoje entrar, ela está acabando de embarcar de volta para Brasília, então hoje ela não vai conseguir acompanhar a gente. Está lá acompanhando o ministro Bianco. Isso. Tranquilo. Para quem não sabe, a Vlad é assessora do ministro de Estado, chefe da AGU, então também tem uma agenda bem complicada, e ela tinha me dito que esse semestre ela seria bem difícil para ela. Ela tinha até me falado que eu tinha que assumir um compromisso quase que de liderança mesmo por conta disso, né? Então, mas a Cássia, Alexandre, vocês teriam alguma colocação, algum colega que teria alguma dúvida? Porque senão eu vou passar a palavra para o Enzo, que é o nosso relator de hoje. Tudo bem? Tudo bem, só Tudo bem. reforçar, um minutinho só para reforçar, professor Flávio, que o senhor falou, é para os alunos da importância desses momentos. Assim, na nossa época, eu acho que é mais ou menos a mesma, a gente não existia tantas oportunidades assim, e a gente tinha que aprender meio que era no trabalho, era aprender já tendo que fazer. E, assim, essa oportunidade que hoje as universidades, esses novos canais que as universidades propiciam, é muito bom. E assim, a gente eu, Alexandre, o professor Flávio, já estamos trabalhando, mas a gente vê como isso faz diferença de um profissional que já tem. A gente consegue perceber isso até conversando com um profissional, a importância que tem. Aí a diferença que faz, que a gente fica, eu brinco, às vezes, que como eu perdi oportunidades quando eu era aluna, porque a gente não dá, às vezes, a gente não tem noção da importância de alguns grupos, de algumas oportunidades, mas, assim, faz muita diferença, assim, quem tem essa preparação sai na frente a quilômetros dos outros. Lembrando Verdade, verdade. Complementando a Cássia aí, faz uma diferença imensa. Eu tive a oportunidade de ter estudado numa universidade federal e lá nós não tínhamos isso, esses clubes de leitura, esses debates, iniciação científica. Agora, quem está tendo essa oportunidade faz uma diferença imensa, não só na formação acadêmica, mas depois também no nosso dia a dia, no trabalho, no pós-faculdade. E lembre-se que no IDP a gente tem um dos melhores professores de oratória de Brasília, que é o professor Norberto. Então, quando vocês tiverem oportunidade, façam o curso dele. Enzo, então, tudo colocado, você tem aí a palavra para fazer essa introdução do nosso debate sobre o livro do professor Sandro Desan, Uma Teoria do Direito Público Sancionador, os Fundamentos da Unidade do Sistema Punitivo. Muito obrigado, professor Flávio, professor Alexandre, boa noite. Peço perdão pelo atraso, teve um problema de máquina aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Entrei com as 3 máquinas, resolvido. Professor, eu gostaria de solicitar, primeiramente, se possível, eu acho necessário, a autorização para compartilhamento de telas. Eu preparei aqui 15 slides. Aí, no caso, é para o Enzo, só o Enzo mesmo, que eu estou aqui com outra máquina. Por favor. Deu certo. Muito obrigado. Por favor, só me confirmem se todos estão vendo. Sim? Perfeito. Ok, Tá muito ótimo. obrigado. Então, a obra é uma teoria do direito público sancionador, né, os fundamentos da unidade do sistema. E pelo jeito, Enzo, só brincando, todo mundo vai pedir o template para você, quem for apresentar na sequência, né, para já aproveitar essa introdução bonita. Eu vou disponibilizar o slide e mais 2 links lá no grupo de WhatsApp e eu estou à disposição. Obrigado, professor. Combinou com o nosso clube de leitura e também com a capa do livro, né? E do IDP também, azul com branco. Então, essa é a obra do professor Sandro Lúcio Desan, publicada em 2021, e aí eu dividi a apresentação em introdução, em capítulo 1º e o capítulo 2º na ordem que ele traz. Na introdução, o autor nos coloca a questão da unidade do sistema do direito público sancionador. Então, o direito público sancionador
é colocado como uma ferramenta para que o Estado proteja direitos, garantias e liberdades fundamentais dos seus indivíduos, grupos, classes, etc. E o professor Desan é muito sucinto e direto ao falar que todo e qualquer ramo do direito punitivo do Estado é concebido para adequada proteção de bens jurídicos. E aí vem a primeira investigação, em ordem aqui de páginas do livro, desses fundamentos, dessa unidade do sistema punitivo estatal, quando o professor Desan coloca essa questão da unitariedade, que o ius puniendi do Estado, que é mais não apenas um ius, é um poder-dever mesmo, né? Ele é uno, ele é fundamentalmente indivisível, baseado na coerência, na coesão e na unidade que vai irradiar em diversos regimes, bens, subsistemas, subramos de punição, né? Ali vai ter o direito penal, o direito ambiental, o direito tributário, o direito das agências reguladoras, o direito administrativo sancionador, até mesmo o previdenciário, infrações administrativas lá no Código de Trânsito Brasileiro, é aquilo que ele chama de abrangência hipersistêmica de uma gênese comum lá no ius puniendi estatal. Lá, como diz o título, no direito público sancionador. E aí a gente, investigando essa gênese comum, o professor Desan novamente pontua: todos os subramos do direito punitivo do Estado prestam deferência aos princípios informativos de um direito sancionador publicístico, de caráter a prioristicamente geral, balizados por valores axiomáticos, que declina os fundamentos da coluna vertebral punitiva estatal. É um terreno comum, porém com a árvore nascendo, irradiando galhos, folhas, frutos, e daí a gente vê a importância lá que a gente teve agora no Supremo Tribunal Federal, do julgamento da nova lei de improbidade administrativa, 14.230, né? É uma lei penal, não é? É lei de direito administrativo sancionador, aplica princípios que é do direito penal. Opa, mas esses princípios não são do direito penal, eles estão do direito público sancionador, do qual são filhos o direito administrativo sancionador e o direito penal. Então, acho que essa contribuição do professor Desan cai no momento oportuno para a gente estar aqui conhecendo, lendo, pesquisando, para saber, né, para ter melhores balizas. Tive o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, o voto do ministro Gilmar Mendes, é muito elucidativo dessa questão. E aí o professor Desan já inicia no capítulo 1º, né, sobre o ilícito e a sanção, falando sobre o conceito do ilícito, o conceito da sanção e a importância desses conceitos para os operadores do direito e para a sociedade como um todo. O autor fala lá na introdução que o objetivo dele, o que ele busca no capítulo 1º, é abordar a essência da definição do conceito de ilícito e também do conceito de sanção, lá no direito público sancionador, apontando os seus matizes funcionais no âmbito do direito público. Pela exegese, a gente conclui que o ilícito é uma categoria jurídica e, em razão dessa sua natureza, pode operar o ilícito em diversos ramos do direito sancionador, especialmente nos seus subsistemas, no direito civil, direito tributário, direito previdenciário, direito penal, direito administrativo. E aqui o professor Desan se escora no Edmir Neto de Araújo e no Renato Luiz Melo Varoto, para colocar essa questão de que o ilícito é algo lá do direito público sancionador, esse suprassistema, e ele estará presente, porquanto é uma categoria jurídica, no direito penal, no direito administrativo sancionador e nos outros, como aí no item 2 do slide podemos perceber. E ele vai uma definição sucinta de ilícito. É a conduta dolosa, ou culposa, omissiva ou comissiva, mas humana, e também da pessoa jurídica, né, que vai ter a projeção do dolo da culpa no gerente, no preposto, entre outros. É a conduta contrária à lei e, por isso, passível de sanção. E aí a gente vê a importância do Código Penal, no artigo 1º, não me falha a memória, e a Constituição Federal, no artigo 5º, colocar que crime é aquilo que a lei define como sendo. Sanção é aquilo que a lei comina. Você vê aí a importância da tipicidade, do princípio da legalidade e da reserva legal. E aí o Desan, o professor Desan, ele avança caracterizando a sanção. A sanção, ela existe per se, porém, ela decorre de uma conduta que ofende a lei, mas com fundamento também da lei, em lei própria ou
em lei, na mesma lei, né? A gente tem a descrição do fato como crime, e já ali no preceito secundário a gente já tem a pena cominada. E ele define com maestria que a sanção é um ato de coação legalmente estatuído pela ordem jurídica como decorrente lógico do descumprimento da prescrição legal. Avançando, o professor Desan coloca aqui algo que me causou dúvidas. Gostaria de conversar com os senhores, professor Flávio, professor Alexandre, os demais colegas aqui, a Carla está presente, a Cássia, entre outros, que é a condição de culpabilidade, né? Ele diferencia a condição de culpabilidade da condição de aplicação da sanção, da punibilidade. E lá na frente, no capítulo 2º, a gente vai estudar o conceito bipartido, tripartido, quadripartido de crime, o conceito analítico estratificado, se a culpabilidade é autônoma, se a punibilidade existe per se, ou se ela é uma decorrência de quando o fato é típico, ilícito e culpável. Mas a gente tem hipótese, por exemplo, de indulto, de graça, de anistia, que pode excluir a punibilidade, mas nem por isso o crime deixa de estar configurado. Aí um ponto aqui, com máxima vênia, né, sou apenas estudante de Direito, 4º semestre, o professor Desan, pela minha interpretação, ele tende a colocar que, embora de ramos distintos, mas de gênese comum, esses diferentes subsistemas punitivos do Estado, direito penal, direito administrativo sancionador e outros, eles possuem uma identidade ontológica, uma identificação epistemológica. Ainda que são espécies diferentes de ilícitos, eles vão sustentar os autores Tarek Moisés Mussalem, que é lá do direito tributário, o Renato Luiz Melo Varoto, novamente, o professor Sandro Lúcio Desan, essa identificação, essa similaridade quase que de igualdade mesmo. E aí a gente vai ter aqui uma questão que eu já não vejo muito assim. Eu concordo que em gênese comum, mas quando a gente pega, por exemplo, lá na lei de introdução ao Código Penal, o ilícito penal terá pena de reclusão, de prisão simples, de detenção, coisa que já não ocorre com o direito administrativo sancionador, ou pelo menos desconheço, né? Um PAD não pode levar uma pessoa, por si só, um PAD, à cadeia. Pode ter uma punição de demissão, por exemplo, mas acredito que não pode uma cadeia, uma reclusão ali em âmbito de processo administrativo disciplinar. Avançando no capítulo 2º, a estrutura do ilícito, o professor Desan foca muito na função, né, a finalidade. É um capítulo que investiga a teleologia de se conceituar o que é um ilícito. E aí ele vai colocar tanto do conceito formal e quanto do conceito analítico estratificado. O autor, na introdução, novamente, correlacionando o capítulo 1 como algo que daria o subsídio para o capítulo 2, ele busca demonstrar, no capítulo 2, a estrutura legal analítica estratificada dos conceitos dos fatos que integram o ilícito. Neste ponto, coloco o Desan. Assinalarei que toda e qualquer espécie de ilícito de direito público sancionador segue e deve seguir essa construção lógica, qual seja a formal, dada por lei. Novamente aqui a gente vê reiteradas presenças da palavra lei, norma, aprimorada pela razão estratificada de análise dos elementos, objetivos, subjetivos e, novamente, normativos. O critério formal é indispensável para diferenciar crime e contravenção penal, que são espécies de infrações penais, de ilícito administrativo, de ilícito civil, de responsabilidade, né? Aquela distinção que o Alois von Briest faz do Schuld e do Haftung. Quando no civil você tem débito, mas não tem responsabilidade. E responsabilidade é algo que vai diferenciar um pouco de punibilidade, de punição, de sanção, já que sanção, como ensina o professor Desan, é um ato de coação em virtude do descumprimento, ofensa à lei, à norma. E a finalidade desse conceito do ilícito, ele coloca, muito sucintamente, que é informar o que se deseja salvaguardar, proteger. O ilícito administrativo, mais especificamente, deve ser analisado sob o aspecto formal para informar o que a norma deseja proteger. É a objetividade jurídica. E aí o ilícito de direito público, tal qual o penal, todo fato típico, ilícito e culpável. E aí, na teoria tripartida, adotada pelo Código Penal, o fato típico é composto da conduta, dolosa ou culposa, omissiva ou comissiva, de um resultado naturalístico e ou material, da tipicidade,
tanto material quanto formal, e do nexo de causalidade, embora devemos ter atenção às concausas, preexistentes, concomitantes, supervenientes, absolutamente ou relativamente independentes, da ilicitude, né, que é a contrariedade à lei, a antijuridicidade e suas excludentes, além dessas previstas aí no slide, que estão lá no artigo 23 do Código Penal, temos as do aborto, salvo engano, no artigo 127, inciso 1 e inciso 2, a causa supralegal de exclusão de ilicitude, que é o consentimento do ofendido naquilo que couber, e o terceiro elemento do conceito estratificado é a culpabilidade, né, que é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. E o professor Desan coloca que os ilícitos de direito público sancionador, do ponto de vista da análise hermenêutica, lembrando que ele também tem um grupo de pesquisa em hermenêutica, direito administrativo, lá no Uniceub, compõem-se de elementos e subelementos em camadas sucessivas, né? Se falta um desses elementos, não haverá ilícito. Se qualquer um daqueles estiverem faltantes, não teremos o ilícito, né? É o que sustenta o professor Desan. Tive um problema aqui, deixa eu compartilhar a tela novamente. Então, a gente vai ter uma diferenciação, o professor Flávio pediu para os relatores, né? Eu fui o boi de piranha, peço paciência ao professor, colocar alguns autores, né? Colocar divergência, colocar dúvida, fazer essa conversação civilizacional de temas, de autores da mesma área. E aí, no direito penal, a gente vai ter, por exemplo, alguns sustentando que o conceito de crime deve ser bipartido, é o caso do Mirabete, do Damásio, do Dotti. O tripartido, que é adotado pelo Código Penal brasileiro, César Roberto Bittencourt, o Regis Prado, Rogério Greco também, e o quadripartido, um ius conde, também minoritário, assim como o conceito bipartido. Seria o fato típico, antijurídico, culpável e punível. E aí vem aquela questão que o professor Desan diferencia, que é o culpável do punível, né? A condição de culpabilidade e a condição de aplicação de uma sanção, de uma punição decorrente da ofensa à lei. E aí ele vai falar também, no final, eu tomei a liberdade de pular a parte, por questão de escassez de tempo, dos conceitos que ele coloca de culpa, né? Ele diferencia culpa de dolo, fala de culpa por negligência, culpa por imperícia, culpa por imprudência, negligência, imperícia, e vai para resultado. Foi a parte que me chamou a atenção novamente por essa questão do apego à lei, à tipicidade, à legalidade, né? Que cabe ao legislador definir o que é crime e quais são as sanções aplicáveis, desde que nunca inconstitucionais. E o resultado pode ser material ou jurídico. O resultado material, ele vai diferenciar 3 espécies. O material propriamente dito, que é quando a conduta provoca alterações no meio físico. O formal, que é quando a lei prevê um resultado, mas é indiferente se ele ocorre ou não. É, segundo o professor Desan, um mero exaurimento da conduta. E o de mera conduta, quando a lei nem sequer chega a prever um resultado específico para consumar o crime. A lei somente descreve, segundo o professor Desan, a conduta proibida sem fazer menção a qualquer resultado. E indo no resultado material, ele pode ser de dano, de perigo concreto ou de perigo abstrato. De dano, quando a lei descreve para a sua consumação a necessidade de alcance físico da coisa ou do bem tutelado, produzindo concretamente um dano. Exige uma ocorrência de dano para a consumação do ilícito. E de perigo concreto, quando a lei exige a exposição do bem jurídico tutelado a perigo direto e iminente, provável de ocorrer. É o que o professor Desan chama de probabilidade fática de ocorrência de dano. E de perigo abstrato, quando a lei presume a ocorrência do perigo. E agora, questão de, ainda nessa conversação civilizacional, eu trouxe o próprio autor em outras participações dele, né? Tem disponível, vou disponibilizar no grupo, uma aula que ele deu na Escola da OAB do Rio de Janeiro, de princípios de direito administrativo sancionador, que eu reputo importante para entendermos melhor essa obra dele e também questões relacionadas à vida acadêmica, profissional e cidadã nossa. E também, sobre essa obra, semelhante à aula magna que ele deu neste grupo, há 2, 3 semanas, que é uma teoria do direito público sancionador, o título justamente da obra, que também estarei disponibilizando no grupo logo em seguida. E, por fim, gostaria de encerrar, agradecer ao professor Flávio, ao professor Alexandre, à professora Vládia em Pensamentos, e uma frase de Sir Winston Churchill, né? Que o sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal. O que realmente importa é a coragem de continuar. Continuar a ler, continuar a se dedicar,
pesquisa. Isso que a Cássia anteriormente falou, o professor Flávio Roman também falou. Então, gostaria de agradecer e pedir perdão pelos problemas. Muito obrigado. Excelente, Enzo. Parabéns aí, foi muito Parabéns, bom, Enzo, parabéns. né? Vou até aqui achar aqui a reaçãozinha aqui para falar, foi ótimo, você colocou o sarrafo lá bem alto agora, quero ver quem vai ter coragem de assumir aí para vir tomar o bastão de relator aí, vai ser bem complicado, mas acho que a gente vai poder ir em frente, assim, que ficou bem interessante. Sobre essa questão de que tudo que o legislador coloca na lei como crime, crime é, né? Eu coloquei uma provocação para vocês, né? É um trechinho do livro do Espírito das Leis do Montesquieu, né? Até coloquei ali, né, que o que acontece, né, que no governo moderado, um bom legislador, tudo pode ser castigo, né? Então, e aí ele traz um exemplo que hoje nem é muito bom, porque ele é um pouco misógino, né? Nessa perspectiva, né, um pouco masculino demais, mas é bem interessante. E eu começo, Enzo, fazendo uma provocação, sabe? E inclusive com relação àquilo que você falou, e mostrando como às vezes essas teorias, a bipartite, a tripartite, a quatropartite ali, de quatro partes do ilícito, né? Às vezes tem consequências que não são exclusivamente teóricas, né? E depois eu explico assim, um pouco sobre o que eu penso, como qual teoria que a gente deve escolher, como vai avançar e tudo, né? Veja só, nas cartilhas que estão saindo pelo Ministério da Saúde, ele coloca expressamente que o crime de aborto não deixa de existir por conta das situações excludentes. O quanto isso interfere na concepção e na decisão da mulher quando ela tem que fazer essa decisão nas hipóteses que hoje são admitidas pelo Código Penal para realizar ou não um aborto. Quando ela vê a questão colocada dessa forma, olha, você cometeu um crime, mas a gente está só excluindo a punibilidade dele, né? E aí a gente vê que essas classificações às vezes podem ter mais do que outras perspectivas. Não à toa também, na disputa do processo que a gente está vendo agora das eleições, um dos candidatos, né, a todo tempo, pelo fato de não ter tido as condenações confirmadas e transitado em julgado, diz, eu sou inocente. E acho que talvez até do ponto de vista técnico ele esteja correto, né? Porque isso só pode considerar, mas muitos vêm e dizem, falam assim, não, depende, ele não foi inocentado, né? Então essas discussões e essas formas, a gente vê como essas palavras têm força, né? Então aí assim, você chegou a fazer uma opção sobre uma dessas teorias ou não sobre isso, né? Só para te provocar um pouco sobre isso. Professor, eu acho que assim, a gente acaba tendo um senso comum, às vezes um preconceito, às vezes somos tomados por paixões, né? Aí não custa rememorar aquela frase do Edmund Burke, as paixões formam os nossos próprios grilhões. E quando a gente coloca que está na lei, é crime, aplica-se a sanção, não necessariamente será legítimo, não necessariamente será moral, não necessariamente será devido. Eu gostei, assim, da exposição do professor Desan em colocar esse apego à tipicidade à norma, mas não colocá-la como aquilo que pode tudo, né? Acho que alguns interpretam que é assim, um pouco errado, entre aspas, em falar que está na lei é possível. Não necessariamente ele colocou isso, né? A norma hipotética fundamental é um desses limites. Mas a gente tem que observar, eu acredito, nesse caso, por exemplo, que o senhor citou, de um dos candidatos e ex-presidente da República. Ele foi inocentado, ele não foi inocentado, ele foi descondenado. A gente teve ali essa questão, mas eu acho que está na lei, deve seguir. Se ela coloca algo que a gente não concorda, devemos buscar pelas vias devidas a modificação.
a alteração ou até mesmo a revogação total. Mas o que eu ainda continuo assim, com mais dúvida ainda, após a provocação que o senhor fez, é como a gente vai balizar se a lei é devida, se a lei é indevida. A gente tinha hipótese de improbidade culposa há 2 anos. Hoje não mais. Melhorou ou piorou? Agora deu uma carta branca para, né, o pessoal, os agentes públicos praticarem tudo à revelia da lei, à revelia do interesse público, à revelia dos direitos fundamentais, para o professor Gustavo Birneborn obrigar. Então, fica essa questão, né? Como balizar o que é devido, o que não é devido, como a sociedade vai recepcionar isso, como o judiciário recepciona. Acho que responderia também com mais dúvidas. Você tinha também uma outra questão que você colocou sobre a questão da culpabilidade. Eu não sei se eu peguei bem, se eu ou a Cássia ou o Alexandre podemos te ajudar ou tentar esclarecer, né? O professor Desan, ele coloca aqui que a culpabilidade é diferente da punibilidade, né? Eu chego a concordar particularmente com essa questão. Mas no momento em que ele coloca, por exemplo, que a condição de culpabilidade não se trata de aplicação de sanção, de condição de punibilidade, mas sim de culpabilidade, eu, assim, não explicou para mim, né? Assim, como eu ainda não tive contato, por exemplo, com o direito administrativo, em sala de aula, me refiro, eu fiquei um pouco no escuro. Aqui na página 15, no segundo parágrafo, né? Ele coloca que, como expressão de um efeito do sistema público punitivo de caráter público e generalista, no direito administrativo sancionador, a responsabilidade é pessoal. Mas, a depender do caso, né, pode ser da pessoa jurídica também, não só da pessoa física. Ao passo que somente a pessoa acusada de ser autora da conduta ilícita no âmbito administrativo possui legitimidade para ser punido. Somente o autor do ilícito possui condição de culpabilidade, que é diferente de condição de punibilidade. Nesse ponto, me ficou parecido, assim, confuso, se tem que ser cumulativo, tem de ser culpável e tem de ser punível para que o autor do ilícito seja responsabilizado. Ou se basta... Porque ele também traz a ideia de imputabilidade, né? Você, às vezes, pode também ter essa hipótese em que você incidiu num fato reprovável, mas não é possível fazer. E aí ele traz o exemplo até do menor. E eu fico... Aí outra dúvida que aparece para mim do texto é se ele coloca a menoridade com uma inimputabilidade total, né? E, só um minutinho. Vocês descobriram que eu moro perto do aeroporto, né? E que aí acontece o seguinte, se ele coloca essa imputabilidade do menor num caráter total, parece que ele está esquecendo alguns ramos do direito punitivo que tem, que embora tenha um caráter mais protetivo, o menor também incide em ato infracional análogo ao crime, né? E dá até para imaginar outras hipóteses, por exemplo, se esse menor tiver numa instituição de ensino pública, ela também tem sanções administrativas que são aplicáveis a ele, ainda que ele não tenha condições de responder por esse fato, ou não tenha plena consciência. E até acho bacana como ele coloca a questão da imputabilidade, né? Então, parece para mim que ele está, em alguns momentos, aproximando demais os conceitos de imputabilidade e de culpabilidade. A culpabilidade parece que é mais um atributo do próprio fato, do próprio ato que é praticado, e a imputabilidade é um predicado mais próximo do infrator, né? Aí me parece que faz um pouco mais de sentido, e aí também me parece que também a imputabilidade, do jeito que ele coloca como um modo absoluto, a lei fala, o menor de 18 anos é incapaz de responder pelos seus atos, ela sofre algumas defecções também, mesmo na lei na 8.069, né? Nossa, acho que fazia muito tempo que eu não falava o número dessa lei. Que não é completamente distante, mas o menor faz... Eu não lembro o número dessa lei. Né? Eu tenho uma facilidade com um número tremendo, assim, meus alunos devem ficar horrorizados em sala de aula, porque eu falo até os números dos precedentes, decoro e tal, mas eu tenho uma dificuldade tremenda em guardar nomes, e aí parece que, assim, parece que eu não sou cordial, mas não é, eu tenho uma facilidade para decorar números, mas não sei porque eu tenho dificuldade de decorar o nome das pessoas, Flávio, é terrível para mim. Pegando um gancho no que você está falando, com relação à questão do menor, que ele é inimputável do ponto de vista criminal, né?
E nós sabemos que após os 16 anos ele tem aquela... ele pode responder em alguns casos civil também. Menor de idade responde por ato de probidade administrativa, acima de 17 anos, por exemplo? Um estagiário, que nós sabemos que o ato de probidade, né, não precisa ser funcionário público ou não. Mas um exemplo... Essa resposta eu sei. Na aula final, eu quero que o professor Sandro responda isso para a gente do ponto de vista dele também, né? Porque é o seguinte, a condição para ser improbo é a de agente público. Então, se ele está na administração pública, ele tem que ter pelo menos 18 anos, a não ser que ele seja um particular em colaboração ou coisa que o valha. Estagiário, ele pode ser um estagiário. Estagiário. E o estagiário também pode ser menor de 18 anos. E tem precedentes do STJ que admitem que o estagiário incide em improbidade. Até os precedentes são caricatos, assim, num certo sentido, porque quase todos os precedentes são estagiários da Caixa Econômica Federal, né, que desviavam recursos dos clientes. Olha só que situação. Né? E aí eles incidiam na improbidade. Né? E aí eu acho que se ele for maior de 18 anos, ou se ele ingressou no concurso público e é servidor público, e essa é uma das condições de emancipação, ele pode sim ser responsabilizado por improbidade, não obstante seja menor de 18 anos. Porque a sanção tem características mais civis do que nesse aspecto. Inclusive, tem um precedente do STJ, que eu tenho esse precedente e eu uso em sala de aula para mostrar como as coisas são ponderativas, porque um dos requisitos da 8.112 para você ingressar no serviço público é ser maior de 18 anos, justamente por quê? Porque você vai ter que ser responsável pelos seus atos. E aí tem esse precedente do STJ em que um garoto prestou um concurso e ele tinha 17 anos e 10 meses no dia da posse. E ele já era emancipado pelos pais. E aí o próprio tribunal admite que ele tome posse e entre em exercício, porque justamente ele já era capaz de responder pelos seus próprios atos. E com isso ele poderia, inclusive, responder pela improbidade. Por isso que eu falei assim, a resposta correta é depende, né? Depende dele ser capaz de responder pelos próprios atos, não obstante seja menor. E a jurisprudência, assim, a realidade às vezes é mais fantástica do que a nossa própria criatividade, né? E a gente tem exemplos disso, tem estagiário condenado por improbidade, né? Pode ter particular em colaboração, incidindo em improbidade, né? Então tem tudo isso também. Se ele puder, ele pode participar também. Eu vi esse precedente, por isso que eu lembrei desse precedente do STJ, de que, embora ele fosse menor à época, ele já respondia pelos seus atos da vida civil, né? Plenamente pelo fato de ser emancipado. Não precisaria ser assistido ou representado pelos pais ou responsável. Mas é interessante, né? A pessoa não comete crime, comete ato infracional, só que, ao mesmo tempo, ela pode responder pela lei de probidade, que, às vezes, é mais danosa do que o próprio crime, dependendo do caso. E aí você vê a importância do que o Sandro Dazen fala ali, de que a questão não é biopsicológica, ela é normativa. Então, eu não vou ficar analisando se aquele garoto, por ter 17 anos e 10 meses, se ele tem pleno entendimento de tudo que se passa em relação a ele. Mas a norma diz que ele tem, então você tem. É isso que é bem interessante, né? A Cássia, você pediu a palavra, Cássia, você está com problema? Tá gripada? Não está falando? Não, tá, mas na verdade eu estava refletindo sobre o que assim, Enzo trouxe inquietações aqui para todo mundo e bem interessantes, assim, quando eu estava lendo, quando eu estava lendo, você estava falando e eu estava relendo aqui o parágrafo,
que eu acho que o professor Sandro tentou aqui fazer essa separação entre, por mais que ele traga tanto o direito penal como administrativo como parte de um mesmo sistema sancionador, a culpabilidade, diferenciar a culpabilidade do direito penal para a culpabilidade do direito administrativo. Que quando ele tem assim, porque essa questão dos 17 anos, como a gente colocou no direito penal, ele seria uma condição de inimputabilidade, ou seja, ele não seria ele não responderia por ato de improbidade administrativa. Então, acho que ele tenta fazer essa diferenciação, o que é que se considera também culpável no direito penal e o que seria culpável no direito administrativo. Assim, é bem interessante essa questão que Enzo colocou, eu estava lendo, e além daqui, ele colocando justamente entender que uma não necessariamente corresponde à outra, que é justamente pelo âmbito do direito administrativo tem um leque de sanção um pouco maior. Até porque a gente vê que a questão que o direito do bem penal que é a liberdade. Então, também tem essa questão dessa diferenciação em termos de quando se fala em culpabilidade. Tanto é que, nesse caso, independentemente de ser emancipado, ele não responde penalmente. A emancipação vale para os atos civis, para uma indenização, para alguma coisa nesse sentido. Acho que ele quer colocar... Acho que um dos pontos seria, não só esse, mas seria esse. Essa parte é bastante teórica, né? Eu até fiz uma brincadeirinha, Alexandre, demais quando eu entrei, né? É que a gente se enganou, né? A gente pensou que buscou um livro de direito administrativo e a gente buscou um livro de teoria do direito, né? Eu só queria, antes de passar a palavra... Para quem não sabe, o professor Sandro é professor de direito penal também. Não sabia, não. E ver que ele tem muito respaldo mesmo de direito penal, né? Eu não tenho. Isso, assim, eu tinha uma quase ojeriza quando eu estava na faculdade sobre direito penal. Não gostava de jeito nenhum. Todo mundo falava assim, cara... E diz que quando a gente está na graduação, a gente namora o direito penal e casa com o direito civil, né? Eu falei assim, eu nunca tive esse namoro com o direito penal. Eu também não. E o professor Sandro, para quem não sabe também, é delegado de Polícia Federal, né? Então, ele tem tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É só falar assim, um pouquinho sobre o que eu penso sobre teorias também, assim, e essas classificações que a gente coloca, né? E que, às vezes, fica um pouco contraditória com a primeira colocação que eu mostrei, que eu mostrava para o Enzo como tinha implicações práticas essas discussões e até travestia algumas opções ideológicas, né? Quando eu estudava ali no mestrado e no doutorado na PUC, eles insistiam muito na ideia de que é o seguinte, não existem classificações certas ou erradas, né? Até lembrei da camiseta provocativa que o Enzo está usando hoje, né? Bem forte, né? Então eles insistiam bastante nisso, e aí eles usavam sempre um texto do professor Agostinho Gordillo, em que ele dizia o seguinte, dentro do direito, todas as realidades que o direito cria, elas têm momentos de aproximação e momentos que as diferenciam. Uma coisa, até pelo princípio da identidade filosófica, ela só é igual necessariamente a ela própria. Então, a gente pode agrupá-las pelas suas características próximas ou podemos afastá-las por aquilo que as diferenciam. E qual que é o critério para, então, fazer essas sistematizações? E o livro todo está propondo uma sistematização e tem um propósito final, e eu queria chamar a atenção disso, porque isso vai ajudar vocês também para a leitura seguinte. É que o seguinte, eu tenho que buscar uma sistematização adequada do direito a partir dos reflexos jurídicos que eu quero, ou daqueles reflexos jurídicos que eu vejo na realidade prática. Então, eu vou agrupar um determinado grupo de questões quando elas tenham substancialmente os mesmos efeitos jurídicos. E aí o esforço do professor Sandro durante todo o livro vai ser um pouco isso, de formar uma característica comum para implicar efeitos jurídicos próximos, seja a sanção penal, seja a sanção
administrativa. E isso tem um propósito claro também, porque quando você faz isso, você traz certas garantias do processo penal para dentro do processo administrativo. E a gente só vai conseguir afastá-las quando elas forem excessivamente inconvenientes. E a gente viu um pouco disso no julgamento do Supremo. O Supremo falou, olha, eu não vou buscar na nova lei de improbidade uma retroatividade tal como seria no âmbito do direito penal que desconstitua a coisa julgada. Mas eu posso admitir uma retroatividade parcial que alcance as decisões que ainda não transitaram em julgado. Né? Porque, e aí até um argumento um tanto estranho, né? Que ele fala assim, porque eu não posso mais punir com base numa norma que está mais vigente no ordenamento jurídico, mas as punições que já foram aplicadas permanecem, né? Então, assim, tudo tem certas implicações práticas dessas decisões, embora elas pareçam travestidas de uma conceituação apenas científica, né? Mas é bem interessante trabalhar isso e ver isso. Diga assim, ó, as classificações eu tenho que buscar isso. Até eu brinco bastante com os meus alunos em sala de aula, eu falo assim, ó, essa classificação é importante. Por que ela é importante? Eu falo, a resposta é sempre a mesma, porque tem implicações jurídicas diferentes, os efeitos jurídicos são diferenciados. E aí é isso que vai guiar ele no livro todo para isso, né? Para mostrar essas implicações que um direito público unitário, sancionador, vai trazer, né? Enzo, então você levantou a mão, por favor, todos aqueles que quiserem fazer contribuições, comentar, passar suas impressões sobre o livro, fiquem à vontade e é só levantar a mão que eu passo a palavra, tá bem? Professor, posso até dizer que minha dúvida já está menor, por assim dizer, né? A Cássia tocou nessa questão da culpabilidade. Era justamente isso. Ele diferencia a culpabilidade de punibilidade, né? E diferencia a culpabilidade também, questão da imputabilidade, não só do critério biológico ou biopsicológico, mas daquele normativo, né? Tendo esses 3 eixos aí como norteadores dessa caracterização de quem é inimputável, de quem é imputável. E aí, no final do capítulo, ele coloca que conclui-se que a existência de culpabilidade penal não necessariamente induzirá a existência de culpabilidade de outras áreas de direito público sancionador. E isso ocorrerá sempre que não estiver formada a necessária relação jurídica de sujeição. E quando a gente pega o artigo 37, parágrafo 4º, enfim, lá da Constituição, a gente tem que o ato de improbidade administrativa será punido sem prejuízo da ação penal cabível. Terá essa independência de instâncias. Eu posso ser, o professor Antônio Rodrigo Machado sempre coloca isso, eu posso ser punido lá no penal, eu posso ter uma responsabilização, indenização a título de dano, por exemplo, lá no civil, eu posso ter também, e é o que mais ocorre, a questão do direito administrativo sancionador, especialmente no PAD. E vão ter, e isso, e a nova obra do professor Desan, a questão do ne bis in idem, como fica, né? Ele lançou agora em 2 volumes essa investigação. Então, sabendo essa culpabilidade, o ilícito de direito público pode estar caracterizado no momento, típico, ilícito e culpável, mas o penal estará típico e ilícito e não terá essa culpabilidade. Então, acho que sanou, pelo menos, se não totalmente, majoritariamente. Obrigado, Cássia. Obrigado, professor Flávio. Eu acho que está melhor que o livro, até a sua exposição. E agora, no âmbito da lei de improbidade, tem uma nova discussão de que é a vinculação das não condenações criminais para o âmbito da improbidade. Eu estou tentando achar aqui. Aqui, ó. No 21, parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação em que se discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede, e você vê, não precisa nem transitar em julgado a penal, né? Porque antes só tinha aquela hipótese, né, de negativa de fato, negativa de autoria, né? Agora já vem aqui, a absolvição criminal em ação em que se discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada,
impede o trânsito da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos da absolvição previstos no Código de Processo Penal, no artigo 386. Então, agora, se você foi inocentado, por exemplo, por falta de provas no âmbito penal, você pode ser absolvido no âmbito da improbidade administrativa pela nova lei. Então, isso vai ser, assim, para quem estava atrás aí do não bis in idem, coloquei até o dispositivo aqui para vocês verem, né, com essa possibilidade aí também no âmbito da ação de improbidade, né. E tem outra ainda nessa nova lei de improbidade. Essa nova lei de improbidade é uma beleza. Não, eu tenho vários questionamentos, não, eu tenho várias restrições. Uma delas é essa. A outra é que ela fala que a própria empresa também pode ser ré na ação de improbidade. Mas o parágrafo 2º do artigo 3º diz que a sanção destas leis não serão aplicadas à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativo seja também sancionado como ato lesivo à administração pública naquela lei 12.846. Então, se a empresa for condenada ali por essa, ela fala, olha, eu não posso responder mais aqui por improbidade porque eu já fui punida na forma da lei da empresa limpa, na lei 12.846. Então, essa lei de improbidade nova, o pessoal está achando que era uma das grandes discussões realmente a retroatividade ou não retroatividade dela, mas tem muitas outras questões ainda aí para aparecer. Pode falar. Não, posso falar. Essa fala. Questão da retroatividade, eu acho que era mais urgente, vamos dizer, porque ela teria implicações na própria eleição agora. Mas, assim, é porque ninguém está se atentando ao artigo 11, tudo bem, eu era uma crítica ferrenha do artigo 11 do jeito que ele era. Agora, continuo porque agora ele saiu de um extremo e foi para o outro. Então, ela tem coisas muito mais, vamos dizer assim, que vão dar muito mais trabalho, vão criar muito mais polêmicas do que a retroatividade. Eu acho que a retroatividade é algo que era mais fácil de se resolver, porque era só definir, aplica o direito aos princípios do direito penal ou não. Se bem que ali o Supremo fez uma construção que, assim, desafia todos os nossos livros de direito administrativo e direito penal. Verdade. Porque, assim, tipo assim, eu posso retroagir. Eu não, porque a primeira coisa, até para ele não limitar as consequências, não aplica normas de direito penal e direito administrativo sancionador aqui, eu não posso aplicar. Mas, nesses casos, porque assim, se ele dissesse que, peraí, ou você aplica ou você não aplica, ou é retroage ou não retroage. Essa retroatividade mitigada que eles fizeram, para mim, foi novidade, vou ser sincera. Nesse sentido, mas tem muita mais outras coisas, até de execução, se a gente for ver, e assim, quem lida no dia a dia com ela, assim, quando eu li a mesa, a gente tem coisa aqui que não tem como operacionalizar. Mas eu acho que essa das instâncias, para essa das instâncias, eu vou fazer uma provocação agora para você. E se a absolvição for por prescrição? Porque os prazos no processo penal são diferentes. Eu acho que ele teria que ser absolvido, porque ele fala qualquer hipótese do 386. Se prescrição tiver lá no 386... Porque se a gente for falar isso, elas são diferentes. Os prazos. Sim. São. Aí, então, como é que vai equilibrar? Então, assim, ela dá assunto para muitos TCCs, muitas teses de mestrado, muitas dissertações de mestrado. Não, mas vai ser pancada. Mas eu confesso para vocês que eu não achei tão ruim, não. Eu ia falar não que eu seja agora, Flávio. Eu como advogado, é importante a gente ter as visões aqui, por exemplo, eu como advogado privado, o Flávio como advogado do gestor do Estado, a Cássia no judiciário, mas não falando, né? Falando sempre em tese, para deixar bem claro isso, o ponto de vista. Mas eu, por exemplo, com relação à questão da lei de não condenar pela lei 12.846, se já foi condenado lá e condenar aqui,
eu particularmente defendo, porque eu entendo como um bis e idem. Por quê? A Lei 12.846 é a lei anticorrupção, a famosa lei anticorrupção. Então, se já foi condenado lá por um ato que acabou surgindo aqui, só que daí nós temos outra coisa, né? Que é a questão de a lei de improbidade administrativa, ela é um pouco mais severa. Ela é um pouco mais severa, impede uma série de circunstâncias para a empresa e para o cidadão. Mas eu, particularmente, defendo, eu acredito que seria um bis e idem, condenar nas duas, do ponto de vista de... a empresa já foi condenada na 12.846, agora ela está condenada aqui também na lei de probidade administrativa. Acaba, na minha opinião. Com relação ao prazo, a retroatividade ou não, do ponto de vista como advogado privado, eu também acho que tinha uma celeuma, a gente não sabia se ia retroagir, se não era. O STF chegou e falou, como a Cássia falou, botou um ponto final. Não retroage, apesar que ele mitigou, não retroage para o trânsito em julgado, aquelas que já estão, que ainda estão em andamento, não há o trânsito julgado, e é interessante, né? Digamos que houve a sentença, a parte entrou com embargo de declaração, como nós sabemos, embargos meramente protelatórios, né, como costuma dizer, só que não houve o trânsito em julgado. Então, vale para isso daí. Foi uma forma, na minha opinião, essa mitigação acabou sendo ruim para a segurança jurídica, mas, como a Cássia disse, o STF, né, reinventou aí, criou um novo ordenamento aí, sancionador administrativo para a gente. Cássia, Mas eu também concordo com você. reformulo a minha discussão, porque é o seguinte, ó, quando a lei de improbidade fala, ela remete ao 386. As causas de extinção, de improcedência da ação penal no artigo 386 não remetem à prescrição. Na verdade, a prescrição vem antes, ela vem lá em cima. Se for prescrita, aí não chega nem a... Mas a lei de improbidade remete só ao 386. Então, assim, a prescrição vem antes, então ela não pega. Então, a prescrição ela não pega. Se ele foi, entre aspas, absolvido pela prescrição, não entra. Não entra. Mas em tese, não entra. Numa literalidade, não entra. Não entra. Por enquanto, só mais, Alexandre, eu concordo com você nessa questão da lei anticorrupção. Eu acho que era bis-in-idem mesmo, apesar que eles tentavam resolver isso pelo artigo 30, o 30 dizia essa ação não impede o ajuizamento da ação de improbidade. Ele falava isso. Eu escrevi até um artigo que eu defendi no congresso do IDAGE, falando sobre isso, que isso abalava muito a segurança jurídica, e você fazendo uma comparação das sanções, salvo engano, das 5 sanções, 3 são equivalentes. Então, você iria duplicar a multa, então só 2 sanções que seriam distintas. Aí, assim, fazer uma comparação bem analítica mesmo, mas eu sempre defendi isso, em nome, inclusive, da segurança jurídica, porque você estaria com aquela espada, a vida, até a prescrição, é claro, pendente. Eu acho que, na verdade, acabou clareando isso esclareceu esse artigo da lei quanto a isso, há uma dúvida que existe desde a edição da lei anticorrupção, porque vai muito assim, geralmente quem era do Ministério Público defendia que podia, quem era da advocacia defendia que não, então assim causava para quem me conhece mais, eu sou assim uma defensora, para mim o princípio 1 é segurança jurídica. Independentemente das posições que se tomem, tal, tem que ter segurança jurídica, porque senão você não tem então o artigo 11 ficou ótimo agora, ficou taxativo, específico. Então, mas o problema foi que ele foi demais. Como ele foi feito, minha dissertação de mestrado foi justamente sobre o artigo 11 da lei da lei de improbidade, dizendo justamente isso, que ele era muito aberto, e quem faz uma crítica muito sobre isso também é o Carlos Alisson Feld, naquele, não sei se é Direito Administrativo para Céticos. Então, ele faz uma crítica bem ferrenha sobre isso, e eu achava que era totalmente aberto. Ele era a válvula de escape, tipo, quando você não sabia, quando não era o 10, o 11, o 9 e o 10, ele era o 11. Mas o problema foi que agora ele foi para outro extremo. Ele era o extremo de um lado, agora foi para o extremo do outro. O que a gente precisava era um meio... A amplitude do artigo 11 permitia, inclusive,
E aí que levou à discussão da prescritibilidade, né, das ações de ressarcimento ao erário, questões como a que foi julgada no caso específico mesmo, em que o tribunal falou, não, tem que ser doloso, né? Foi Porque da o caso advogada. lá, o advogado faz a sustentação oral, eu lembro da sustentação oral, ele falou assim, chegou ao Supremo Tribunal Federal o Combigate, né? Não sei se eu já contei essa história aqui, né? Ele chegou no Supremo Tribunal Federal o Combigate, a ação de improbidade que estava sendo julgada para ressarcimento ao erário, sobre o argumento de que era imprescritível, a ação de ressarcimento por improbidade, era justamente a venda de uma Kombi e 2 Veronas, né, por um preço inferior à tabela FIPE com lesão ao erário. Falava, gente... Aí o que o Supremo falou, olha, não dá para permitir isso do Ministério Público ficar manejando esse tipo de ação simplesmente para buscar o ressarcimento ao erário. E ainda era mais grave, porque o cara falou assim, poxa, cria todo um embaraço para a vida política dele, porque falava, olha, a imprensa só divulga o quê? Que agora eu sou réu numa ação de improbidade. Além do Alexandre, teria mais alguém para se inscrever? Porque senão a gente vai caminhando para o final, que a gente já está cumprindo 1 hora de... Pode ser? Alexandre está sem som. Eu dou preferência para os demais alunos aí, quem quiser participar, tá? Não tem problema. Mas, pegando um gancho da sua última fala, ô Flávio, 2 casos interessantes. Foi um caso de uma vereadora do estado de Goiás, do interior de Goiás. Ela foi para um encontro de vereadores, para alguma atividade na capital, em Goiânia. E aí ela passou durante um período lá que saiu na hora do almoço, algum horário, não sei, ela foi numa cartomante. E alguém passou, viu lá, parou o carro, tirou foto, filmou, denunciou no Ministério Público, o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade contra ela, né? Porque falou lá que gastou tanto, desviou o percurso dela, mesmo na hora do almoço. Teve uma juíza que eu acho que acertadamente não recebeu a ação e falou assim, ó, só o que o Ministério Público, eu acho que tinha dado, o Ministério Público chegou a um custo de R$46 de combustível que ela gastou de um percurso para o outro, assim. Então, só o que o Ministério Público gastou para denunciar ela foi muito mais do que os R$46 que ela gastou. Então, recusou a ação. E um outro inclusive, um caso meu, eu entrei agora com uma ação rescisória, mas antes do advento da nova lei, um ex-prefeito de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, eu não fiz a defesa dele na fase inicial, ele foi condenado por ato de improbidade administrativa, porque ele deve lá R$700 mil para o município, uma multa aplicada pelo Tribunal de Contas, à época que ele era prefeito, foi eleito prefeito em 96, e não tem nada, bloqueou tudo, todos os bens dele, ele não tem nada. Ele chegou lá na prefeitura e falou, não aguento mais, eu quero fazer uma proposta, ele tinha na época 68 anos, 67 anos, eu quero fazer uma proposta de pagar R$100 por mês. Aí o procurador foi lá da prefeitura, fez uma proposta, olha, ele está propondo, e encaminhou para o judiciário homologar ou não. A juíza da Fazenda Pública não homologou, encaminhou para o MP entrou com ação baseado no artigo 11, né, fere os princípios, foi condenado, não tinha, isso foi em 2016, não pagou os 800 mil, não vai pagar, e foi condenado ainda a pagar R$300 mil para os cofres públicos. Então, eu entrei com uma rescisória antes ainda, mas tem algumas coisas da antiga lei de probidade que é inadmissível. Para mim, o próprio membro do MP entrar com uma ação de probidade, de um acordo que nem sequer foi homologado, ele foi... o procurador foi condenado também. O procurador também foi condenado a pagar R$50 mil para os cofres públicos. Então, eu acho um absurdo. Achava, né, na antiga lei, embora a lei ainda é o mesmo número, a gente sabe, mas mudou totalmente, algumas coisas que tinham algumas aberrações. Mas como a Cássia disse, ela saiu de 8 e foi para 80, né? No geral, ela saiu de 8 e foi para 80. Hoje, na minha opinião, mesmo estando do lado de cá, beneficia muito quem pratica corrupção na administração pública,
a nova lei de probidade administrativa, infelizmente. Mas era só para falar esses 2 casos aí que eu achei absurdo ter chegado, inclusive no judiciário, esses casos. A gente no Brasil, a gente tem dificuldade de chegar no meio termo, né? A gente vai para um lado, vai para o outro, né? Depois acaba avançando. E eu só não queria encerrar aqui antes de alguém se oferecer para ser o relator do segundo encontro. Será que não teria ninguém? Raquel, Daiane, Kylie, Carlos, Rafael, Ana Paula? Que vocês viram, é bem tranquilo. Não é preciso fazer slides como o Enzo fez, se quiser, porque ficar mais fácil também não tem problema. Senão depois eu vou ter que sortear alguém ali no grupo. É legal, agora vai todo mundo saindo do grupo. Não, não precisa fazer isso, não. Sugiro indicar a Kyla, professor, pro segundo encontro. Ah, era quem ia fazer com você? Não, comigo seria a Vânia. A Vânia? Ah, a Kyla pode fazer, ó. Mas a Kyla eu posso tá ficar embaixo. responsável pro dia 23, que é o de novembro, sem problema algum. De novembro? 23 de novembro, ah, tá ótimo. Então já vou anotar aqui. Kyla, deixa eu só... Seria o terceiro encontro, né? Que o próximo encontro nosso é em outubro. Em outubro, né? 23 de novembro. Terceiro, isso. Alexandre, você tem o WhatsApp da Gabriela, que estava assessorando na sala? Ela falou assim para eu falar com ela pelo WhatsApp, mas eu depois fui procurar, eu não tinha o WhatsApp dela aqui. Tenho sim, deixa eu te mandar aí. Não, mas pode só mandar mensagem para ela, só para ir falando que ela está encerrando, porque é ela que desliga aqui Ah, sim. os outros encontros. No próximo é 19 de outubro, ó, tem mais de um mês aí, ó. Raquel, Ana Paula, ninguém se anima, não? Carlos, não gostaria de assumir? Rafael? E começa a parte interessante, né? Porque esse que a Kyla pegou também é bem interessante, porque é o coração do livro agora, porque começa essa parte realmente da teoria unitária, né? Vamos lá, pessoal, anima aí. A Raquel assumiu aí, pronto. Então, aqui, vou pôr aqui. Dia 13, 19 de outubro. Obrigado, Raquel, valeu demais. Aí a gente fica só para o último encontro, e aí a gente pode ver mais à frente, a gente tem aí bastante tempo, tem pelo menos 90 dias para definir o terceiro encontro, para eu não ficar ocupando vocês até tão tarde da noite, né? Mas, pessoal, vamos ver se na próxima aí o pessoal pega mais aí a verve do Enzo, vamos participar mais e tal, colocar as ideias, discutir, trazer casos. Enzo, achei sensacional a parte final que você fez, trazendo outros autores, está realmente de parabéns, ficou muito legal, ficou muito massa. E fica aí o bizu para a Raquel na próxima aí também. Esses paralelos, a gente brincava que o clube de leitura, e a gente ainda brinca com o clube de leitura, ele vale mais pelas outras indicações literárias que ele faz. A gente está sempre fazendo relação do livro com outros livros, né? Tem uma passagem do Nome da Rosa que fala assim que o assunto que os livros mais falam é sobre outros livros, né? Então, é bacana ir relacionando com outros temas e tal, e fazendo essas conexões que ajuda também a gente a captar melhor a mensagem do livro. Tranquilo, então, pessoal? Então, nos encontramos em outubro, já pouco depois do Dia das Crianças, todo mundo já vai ter ganhado seu presente, né? E a gente vai estar, e já depois do primeiro turno das eleições, né? Entre o primeiro e o segundo turno, se houver, né? Segundo turno, pelo menos presidencial. Aqui no DF, com certeza vai ter, né? Pelo jeito, né? Hoje até vi um meme super divertido, né? Que estava assim, a umidade do DF chega a 11% e vai para o segundo turno.
Né? Tava realmente essa ideia, né? Falei com a Gabriela aqui no WhatsApp, ela disse que é só fechar, a gente sair. Só fechar, é só apagar a luz na hora que sair. Só apagar a luz na hora que sair. Só um Então abraço, tá massa. fiquem com Deus, até o próximo encontro. Cássia, não esquece de colocar o teu artigo lá no grupo pra gente. Não, que você pode deixar que eu coloco. Valeu. prometo E hoje- Enzo, manda os slides, fica legal também. Eu não prometo hoje que eu estou terminando de ler os textos do doutorado, mas amanhã eu coloco. Não, tranquilo, fica E com os Deus. Um links abraço. das apresentações que você viu. Beleza. Valeu, Tá. pessoal. Boa noite, um abraço Boa para todos. noite, um Obrigado abraço. aí pela presença. Valeu. Tchau, tchau.